Muito bem, tendo despedido as crianças, nós vamos agora abrir as nossas Bíblias no livro do Eclesiastes, não é? Para aqueles que estão nos visitando ou nos acompanhando pela internet, nesses dias nós estamos meditando no livro do Eclesiastes. A cada dia, a cada domingo, a gente escolhe uma porção e vai assim analisando todo o livro do Eclesiastes. Abra aí a sua Bíblia no livro do Eclesiastes. Não é difícil de achar. Se você abrir no meio da Bíblia, você chega nos Salmos. Aí depois dos Salmos tem Provérbios, depois Eclesiastes. Fácil, não é verdade? Capítulo 8. Estamos no capítulo 8. Hoje nós vamos ler no capítulo 8 e no capítulo 9. Vamos ler os dois últimos versos do capítulo 8, 16 e 17, e vamos ler os 10 primeiros versos do capítulo 9. Ok? Acompanhe com atenção, com interesse, com alegria, porque é a palavra de Deus que vamos ler. Acompanhe aí e depois a minha sugestão é que você permaneça com a sua Bíblia aberta enquanto eu explico a vocês o sentido da passagem, tá? Então vamos começar no verso 16 do capítulo 8, vamos até o verso 10 do capítulo 9. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia, nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Deveras, me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro. Tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça.
Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nessa vida, pelo trabalho com que te afadigas debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos orar, pedir ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, dá-nos um bom entendimento do texto que acabamos de ler. Que o Espírito Santo abra nossa mente. Que o Espírito Santo desvende os nossos olhos. Que ele nos ajude a entender o sentido desta passagem. Que ele também nos convença de que a tua palavra é a verdade. E que ele também nos mova na direção da obediência ao que a tua palavra requer de nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Você sabe o que é um epitáfio? Epitáfio são aqueles dizeres que normalmente se coloca no túmulo das pessoas, não é? Epitáfio é uma homenagem pós-morte que se faz às pessoas, colocando lá no túmulo alguns dizeres que possam lembrar o que aquela pessoa foi em vida. Já viram lá? Aqui jaz um pai de família exemplar, um bom cidadão, não é? Aqui jaz um esposo exemplar. Então, epitáfio é aquela homenagem que se presta às pessoas que morreram, colocando lá no túmulo alguns dizeres a respeito dele. Epitáfio é também o nome de uma canção dos Titãs. O poeta, na letra desta canção, cujo nome é Epitáfio, ele está imaginando o epitáfio de uma pessoa, embora ele use a primeira pessoa do singular, ele está imaginando o epitáfio de uma pessoa que passou pela vida e não viveu. Passou pela vida e se esqueceu de viver. Irmãos, é sobre isso que essa passagem nos fala. É sobre o perigo de passar pela vida e não viver. Perigo de passar pela vida e esquecer-se de viver. Então vamos ver o que Salomão tem a nos ensinar hoje. Para nós, Salomão é o autor do Eclesiastes. É assim que nós cremos e, portanto, vamos ver o que Salomão tem a nos dizer. A introdução dessa porção começa no final do capítulo 8. Você sabe que essa divisão em capítulos e versículos que nós temos na Bíblia, às vezes ela é um tanto quanto arbitrária. E aqui acontece um desses casos. Lembre-se de que essa divisão em capítulos e versículos não é parte do texto original. Quando o escritor escreveu esse livro, ele não dividiu em capítulos e versículos. Essa divisão é uma divisão posterior. Portanto, eu estou convencido de que os dois últimos versos do capítulo 8 funcionam melhor como uma introdução ao capítulo 9.
E se este for o caso, se eu estiver certo aqui, Salomão introduz essa seção que começa aí no capítulo 9, ele introduz essa seção lembrando aos seus leitores da enorme dificuldade que nós temos de entender a vida debaixo do sol. Nós já temos visto que a vida debaixo do sol, ela é enigmática. E aqui Salomão introduz essa seção lembrando-nos de que ele se aplicou profundamente, ele se dedicou a refletir, a observar, a pesquisar a vida debaixo do sol, para entender como é que as coisas funcionam debaixo do sol. E aí, nos 2 últimos versos do capítulo 8, você note que ele está dizendo que esse trabalho foi tão árduo, foi tão difícil, que o consumiu a tal ponto que ele teve que abrir mão do seu próprio sono. O seu próprio sono foi afetado. Ele diz aí nos versos 16 e 17 que as suas inquietações com os enigmas da vida debaixo do sol não lhe permitiram dormir bem, nem de dia, nem de noite. Então, Salomão está introduzindo aí, nesses 2 últimos versos do capítulo 8, uma nova seção, e é como se ele tivesse aí apresentando as suas credenciais para validar o que ele vai dizer a seguir. Além disso, com essa introdução, ele está deixando claro também que a vida debaixo do sol, ela é mais enigmática, ela é mais misteriosa do que normalmente nós imaginamos. Veja o verso 17, dê uma olhada no verso 17, ele diz: então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Então Salomão está dizendo que a vida é enigmática, que ele se dedicou, que ele se esforçou para compreender a vida debaixo do sol. E ele diz que se alguém disser que entendeu a vida debaixo do sol, é porque não olhou direito. Quando você encontrar alguém que diz que entendeu a vida, que sabe tudo, que tem todas as respostas, pode saber, essa pessoa não analisou a vida direito. Aliás, os jovens são mais propensos a isso, né? Os jovens são mais propensos a essa ingenuidade. Quando se é jovem, a gente pensa que tem todas as respostas, não é? A gente pensa que resolve todos os problemas do mundo. Mas com o passar do tempo, a gente vai descobrindo que a realidade é outra. A vida é mais complexa do que nós imaginamos. Então, Salomão está aí introduzindo desta forma a seção do capítulo 9. Ele diz: olha, eu me dediquei, eu me esforcei, eu perdi o sono na tentativa de compreender a vida debaixo do sol. E a conclusão que Salomão chega é que a vida é complexa, enigmática, e nós temos mais perguntas do que respostas. Tendo introduzido esta sessão desta maneira,
Salomão vai apresentar aí a primeira verdade que ele quer compartilhar com você e comigo nesta noite. E a primeira verdade é que a vida debaixo do sol é incerta. Salomão diz na segunda parte do verso 1 do capítulo 9, dê uma olhada. Ele diz: se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Então, Salomão está dizendo que a vida debaixo do sol é uma vida de incertezas. A vida é incerta. Você não sabe o que o futuro lhe reserva. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que te espera. Você não sabe se o futuro reserva a você coisas boas ou coisas ruins. Ele diz aí, se é ódio ou se é amor. Então a vida é incerta. Esta é uma das conclusões a que Salomão chega e está compartilhando conosco nesta noite. Mas, irmãos, apesar das incertezas da vida, Salomão diz que o justo, o sábio, não se desespera, pois sabe que Deus está no controle das coisas. Veja agora a primeira parte do verso 1. Ele diz: deveras me apliquei a todas estas coisas, para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Então, Salomão conclui também que o sábio, o justo, sabe que o seu destino é controlado completamente pelas mãos do Senhor. Em meio às incertezas da vida debaixo do sol, em meio aos acontecimentos bons e ruins, embora o justo não saiba o que o espera amanhã, ele descansa na soberania e no controle de Deus. Ele sabe que Deus governa cada detalhe para o bem do seu povo e para a sua própria glória. Então, esta é a primeira lição que Salomão compartilha conosco. Depois de dizer que a vida é complexa, depois de dizer que perdeu o sono, tentando entender como as coisas funcionam, ele diz: uma coisa eu descobri, a vida é incerta. Mas eu descobri também que o sábio, o justo, descansa no meio das incertezas, sabendo que tudo está nas mãos do Senhor. Então, esta é a primeira verdade. A vida é incerta, mas o sábio descansa na soberania de Deus. Em meio às incertezas, o melhor que nós fazemos é confiar no Senhor. Mas Salomão diz que, se por um lado a vida é cheia de incertezas, por outro lado, ele diz aqui também que há pelo menos uma coisa certa na vida debaixo do sol. A certeza que todos nós podemos ter na vida debaixo do sol é a respeito da morte. A vida debaixo do sol é incerta, diz Salomão, mas a morte é certa. Veja o verso 2. Ele diz aí: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Irmãos, o contexto deixa claro que Salomão está aqui falando da morte.
ele está dizendo que a morte é algo que sucede a todos. O que ele está dizendo aqui é que morre o justo e morre o perverso. Morre o puro e morre o impuro. Morre o que sacrifica, isto é, o religioso, mas morre o que não sacrifica, o irreligioso. Morre o bom, morre o mal. Morre o pobre, morre o rico. Morre o jovem, morre o velho. Morre o doente, morre o saudável. Então esta é a constatação que Salomão fez, que a morte é certa para todos. Ela nivela a todos. A morte é a grande certeza da vida debaixo do sol. Então, a vida é incerta, mas a morte é certa. E no verso 3, dê uma olhada, Salomão liga a universalidade da morte à universalidade do pecado. Vejam o que ele diz no verso 3. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, isto é, todos morrem. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Então, esta associação que Salomão faz entre a universalidade do pecado e a universalidade da morte nos lembra o que Paulo diria mais tarde escrevendo aos Romanos. Lembra o que Paulo diz? Que a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então a vida debaixo do sol é incerta. Mas Salomão diz, a morte é certa. Além disso, Salomão considera nesta passagem que a morte é o fim, é a cessação de todas as experiências debaixo do sol. Lembre, o livro do Eclesiastes é um livro a respeito da vida debaixo do sol. O foco de Salomão é a vida terrena. Salomão não está focalizando a vida além túmulo. Ele não está focalizando a vida depois, na eternidade. Ele focaliza a vida no tempo, debaixo do sol. E é por isso que ele diz que a morte põe fim. A morte significa a cessação de todas as experiências da existência terrena. A vida depois da morte não está na pauta do Eclesiastes. É por isso que ele diz aí, versos 4, 5 e 6, olha, para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles, para os que morreram, já pereceram, não faz mais parte da experiência deles. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então Salomão está considerando que a morte é certa e que ela porá fim em todas as experiências terrenas. É por isso que ele diz que mais vale um cão vivo do que um leão morto. Por quê? Porque os que morrem não têm parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, irmãos, Salomão quer que você considere que a morte é certa e que você considere que ela vai colocar fim na sua existência debaixo do sol. Portanto,
O conselho de Salomão no verso 7 é o seguinte, veja aí. Já que a morte é certa, já que ela colocará fim em todas as suas experiências debaixo do sol, Salomão aconselha: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Notem aí a conjunção conclusiva, pois, não é? Vai, pois. Depois de considerar que a morte é certa, depois de considerar que ela colocará fim a todas as experiências debaixo do sol, Salomão diz: por isso, portanto, coma com alegria o teu pão e beba gostosamente o teu vinho. Se você vem acompanhando essa série de sermões no Eclesiastes, desde o início, talvez aqui você esteja percebendo um problema. É que no capítulo 2 do Eclesiastes, nós já passamos por lá, Salomão desencoraja o desfrute das coisas criadas por Deus. Ele disse lá no capítulo 2 que ele tentou em vão encontrar sentido da vida nas coisas criadas. Eu vou relembrar você o que ele escreveu lá no capítulo 2. Ele disse o seguinte: disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso, disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Então Salomão, lá no capítulo 2, diz que é em vão, é inútil, é vaidade você querer encontrar o sentido da vida nos prazeres desse mundo. Mas agora, ele chega no capítulo 9, ele diz: a morte é certa. Ela vai colocar fim em todas as suas experiências. Então, coma com alegria o teu pão e beba gostosamente o teu vinho. Parece uma contradição? Ora, Salomão diz que eu não devo aproveitar as coisas boas da vida, e ora ele diz que eu tenho que aproveitar as coisas boas da vida. Irmãos, não há nenhuma contradição aqui. É que existe um jeito correto de desfrutar a boa criação de Deus. E existe um jeito incorreto, inadequado de desfrutar a boa criação de Deus. Lá no capítulo 2, Salomão estava nos alertando para o risco de querer encontrar vida nas coisas criadas. Tem beleza nas coisas criadas? Tem prazeres? Tem glória? Sim, tem. Mas é glória refletida, portanto desvanecente. A glória original e permanente não está debaixo do sol. A glória original e permanente está acima do sol, no Senhor mesmo. Por isso Salomão desencorajou a você e a mim no capítulo 2 a querer encontrar vida, sentido nas coisas debaixo do sol. Ele disse: isso é vaidade, é correr atrás do vento. Mas a alternativa ao uso inadequado das coisas criadas não é abandonar as coisas criadas, não é rejeitar as coisas criadas. A alternativa é desfrutar delas de maneira correta. É desfrutar destas coisas como Deus planejou que nós desfrutássemos. Irmãos, Deus criou o mundo com muitas coisas boas.
Ele fez um mundo cheio de possibilidades de prazeres e alegrias. Por que Deus fez um mundo assim? Ele fez um mundo assim para que você e eu pudéssemos, por meio das coisas criadas, ter contato com a glória dele. Por exemplo, e aqui diz, veja no final do verso 7, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Então Salomão não apenas diz que você deve desfrutar da boa criação de Deus, mas ele diz aqui que Deus se agrada desse desfrute adequado das coisas boas que ele fez. Em outras palavras, você deve desfrutar das coisas boas que Deus fez, porque Deus se agrada. É o propósito destas coisas. Deixe-me dar um exemplo para que você entenda. Quando eu me deleito, eu aprecio aquele belo prato que a Eliane prepara lá em casa. Às vezes ela prepara um belo prato, um prato delicioso. E quando eu aprecio e ela vê que eu gostei, eu apreciei, não é? Eu posso então perceber a alegria, o prazer da Eliane ao ver que eu apreciei a boa obra dela. O contrário também é verdade. Quando ela prepara um prato e eu não aprecio, ela vê que eu não apreciei, belisquei, deixei de lado, ela fica frustrada, aborrecida. Percebe? Assim também Deus aprecia quando você se deleita nas coisas boas que Ele criou. Ele é honrado quando você aprecia, se deleita, desfruta da boa criação dele. É isso que Salomão está dizendo, pois Deus já de antemão se agrada daquilo que você faz. Irmãos, uma tradução mais livre desse final aí do verso 7 poderia ser: para isso Deus criou o que ele criou. Ou seja, isto é, o seu deleite foi o que Deus planejou. Quando Deus criou o mundo tão belo, tão prazeroso, era isso que ele tinha em mente, que você pudesse desfrutar das coisas boas que ele criou e desta maneira ter contato com a bondade, com a riqueza, com a beleza, com a glória dele. Então Deus é honrado quando nós desfrutamos adequadamente da boa criação dele. Irmãos, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que Deus criou todas as coisas para o nosso aprazimento. Para o nosso prazer. Deus criou para a sua glória, mas também para o nosso prazer. Então Deus criou as coisas boas que criou para que nós pudéssemos ter contato com a glória dele por meio dessas coisas. Não é isso que Paulo diz? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O desfrute das coisas boas que Deus criou coloca você em contato com a glória de Deus. Então não há contradição entre o que o Salomão diz no capítulo 2 e o que ele está dizendo aqui no capítulo 9. Há sim um modo inadequado de desfrutar das coisas que Deus criou, mas há um modo adequado de desfrutar da boa criação de Deus. E veja aí, Salomão prossegue. Veja aí agora o verso 8. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça.
A ideia desse verso 8 é que você deve viver debaixo do sol alegremente. Uma vida alegre e festiva. Essa é a ideia aí de vestes alvas e óleo sobre a cabeça. Preste atenção. Vestir-se de pano de saco, por exemplo, vestir-se de vestes rotas no Antigo Testamento significa espírito triste, abatido, luto até. E óleo sobre a cabeça, óleo aí são ungüentos perfumados, é a ideia de alegria, de viver alegremente. No lugar das roupas rotas, da tristeza, Salomão propõe aí no verso 8, vestes e óleo da alegria. Você certamente se lembra de Isaías 61. Lá em Isaías 61, o profeta diz que quando o Messias chegasse, ele haveria de transformar a nossa tristeza em alegria. E ele usa uma terminologia muito parecida. Ele diz aqui que ele traria uma coroa em lugar de cinzas, colocaria na nossa cabeça uma coroa em lugar de cinzas, óleo de alegria em lugar de pranto, veste de louvor em lugar de espírito angustiado. Então, qual é o sentido do verso 8? No verso 8, Salomão está dizendo o seguinte: já que a morte é certa, já que ela vai colocar fim em todas as suas experiências debaixo do sol, desfrute da boa criação de Deus e viva alegremente. Agora veja o verso 9, ele continua na mesma toada. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigas debaixo do sol. Então, em suma, Salomão está dizendo, a morte é certa. Ela vai colocar fim na sua existência debaixo do sol. Então, antes que ela chegue, desfrute das coisas boas que há no mundo, dentro dos parâmetros divinos. Se delicie com os prazeres do casamento, Deus se agrada disso. Olha o verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Em suma, a morte é certa, ela vai colocar fim à sua existência debaixo do sol, então viva uma vida produtiva. O que vier às mãos para fazer, faze-o conforme as suas forças. Então, qual é o conselho de Salomão em face da morte? O conselho é: coma, desfrute, beba alegremente o teu vinho, desfrute dos prazeres do casamento, tenha uma vida produtiva, faça algo de útil enquanto você está peregrinando por esse mundo. Então, irmãos, no capítulo 2, a preocupação de Salomão era você achar que pode encontrar vida nas coisas criadas. Você achar que as coisas criadas possuem glória própria. Mas agora, no capítulo 9, a preocupação de Salomão é de você passar a vida sem desfrutar da glória de Deus refletida na sua criação. Para resumir, você pode ficar tão focado nas coisas boas e prazerosas da vida, a ponto de se esquecer de que a glória delas é glória refletida e, portanto, passageira e efêmera. Mas, por outro lado, você pode ficar tão focado nos problemas da vida a ponto de se esquecer de viver. Então, no Eclesiastes, Salomão quer evitar as duas coisas.
Você pode desfrutar da boa criação de Deus como se a vida resumisse a existência debaixo do sol. Salomão vai dizer, isso é loucura. Se você acha que a vida se resume ao aqui e agora, e se você quer encontrar vida debaixo do sol, sentido debaixo do sol, você está correndo atrás do vento. Mas por outro lado, Salomão está dizendo a você hoje, você pode passar pela vida sem desfrutar desses reflexos da glória de Deus, como uma antecipação do gozo eterno. Você sabe o que é um epitáfio? Epitáfio é aquela homenagem que se coloca no túmulo daqueles que partiram. Como eu disse no início, o epitáfio é o nome de uma canção dos Titãs. Epitáfio normalmente é uma homenagem ligada à vida daquela pessoa que se foi. E como eu disse no início, a letra da música é um epitáfio de alguém que passou pela vida e esqueceu de viver. A letra diz mais ou menos o seguinte: devia ter amado mais, devia ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, devia ter morrido de amor. Hoje, Salomão quer que este não seja o seu epitáfio. Já imaginou? Lá no seu túmulo, aqui jaz alguém que passou pela vida, esteve nesse mundo repleto da glória, da beleza e da bondade de Deus e deixou de perceber isso. Aqui jaz alguém que passou pela vida e não viveu. Por isso o conselho dele hoje é: a vida debaixo do sol é incerta. A morte é certa. Portanto, não se esqueça de viver. Coma, beba, divirta-se, namore, trabalhe, tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmão, faça da sua peregrinação terrena uma oportunidade para conhecer a Deus e encontrar o seu prazer nele por meio das coisas que ele criou. Todas as coisas boas nesse mundo são meios pelos quais você pode ter contato com a bondade de Deus. Curta, desfrute, viva, porque as coisas boas do momento são apenas um antegozo. O prato principal será servido depois. É só a entrada. Então aprecie as coisas boas que Deus deixou para você. Que Deus abençoe a todos nós. E que o seu epitáfio não seja como esse aqui. Devia ter vivido mais, desfrutado mais, apreciado mais o pôr do sol. Que Deus nos ajude a apreciar a boa criação dele, para a glória dele. Amém.